Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade à nossa matéria. Estamos trabalhando então o direito penal, estamos na parte especial, trabalhando os crimes em espécie, e nos crimes em espécie nós estamos falando dos crimes contra a dignidade sexual. Bom, já avançamos por alguns delitos e agora entramos no crime, um crime novo, não é um crime antigo, crime de importunação sexual. Certo? Importunação sexual. Geralmente crimes que levam uma letra depois do dispositivo legal, eles são caracterizados, né, por serem crimes novos. Tanto é que o artigo em questão é o artigo 215A do Código Penal. Bom, vamos lá para a lei. Venham comigo. Aqui está o tipo penal: importunação sexual, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Vejam que depois do estupro não veio mais a palavra constranger, obrigar, forçar. No crime, por exemplo, de violação sexual mediante fraude, era ter, né? Agora é praticar. Certo? Praticar. Contra alguém e sem a sua anuência. Ato libidinoso. Qualquer ato destinado a satisfazer os desejos sexuais, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Bom, olhem a pena, pessoal. A pena é de reclusão. O mínimo é 1, o máximo é 5. Significa que nós estamos falando de uma infração de médio potencial ofensivo. Se é uma infração de médio potencial ofensivo, significa, pessoal, que se admite aqui os institutos despenalizadores, como, por exemplo, transação penal, como, por exemplo, suspensão tradicional do processo. Desculpem, transação penal não, porque a pena máxima ultrapassa 2 anos, mas admite a suspensão condicional do processo. Se o ato não constitui crime mais grave. De fato, né, pessoal, evidente, nós temos aqui aquilo que a gente chama de subsidiariedade expressa. Se a conduta for forçosa, pode ser estupro. Se for menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Então vamos cuidar um pouquinho disso. O fato é que esse crime entrou em vigor com essa lei aqui. Lei 13.718 de 2018. E por que entrou em vigor essa lei? Porque começou a ter uma série de situações muito desagradáveis, principalmente para as mulheres nos coletivos. Haviam os coletivos lotados, né?
principalmente nos grandes centros do país, os coletivos lotados, ônibus, trem. E os indivíduos se aproveitavam nisso, né, para praticar uma série de atos libidinosos, ficar se esfregando nas mulheres, ficar apalpando as nádegas, os órgãos genitais, até mesmo ejaculando nas pessoas que estavam nesses coletivos. O fato, amigos, é que essa lei ela trouxe uma maior punição para quem praticava esse tipo de conduta, para quem praticava esse tipo de comportamento. Basta a gente pegar o que era antes. Antigamente, essas condutas eram classificadas como importunação ofensiva ao pudor e nem era crime. A gente pega o decreto. Ué, de novo? Por algum motivo fiquei aqui sem internet. Decreto 3688 de 41, a gente ia para o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. Tentando entender aqui por que eu estou sem internet. Bom, enfim, daqui a pouco ela volta. Vou pegar aqui do celular mesmo. Aqui abriu. Parece que é só eu pegar aqui pelo celular que tudo se resolve. Artigo 61. Vejam que ele foi revogado exatamente pela Lei 13.718 de 2018. Importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Pena só multa, que era de 200 mil réis a 2 contos de réis. Hoje acabou. Hoje é crime e a pena é de 1 a 5 anos. Certo? Então, se vier uma questão em prova, falando que isso caracterizaria, por exemplo, contravenção, está errado, pessoal. Sempre estudem por legislação atualizada. Ok? É crime com as suas características, com as suas peculiaridades. Então, tá lá, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso. Aqui, amigos, fala em ato libidinoso num sentido amplo, mas não há dúvidas de que a conjunção carnal entra aí também. Porque se nós formos analisar com cautela, nós vamos perceber que a conjunção carnal é um ato libidinoso. Concordam comigo? A conjunção carnal não deixa de ser um ato libidinoso. Toda conjunção carnal é um ato libidinoso, mas nem todo ato libidinoso é uma conjunção carnal. Então pode ser a própria conjunção carnal, pode ser encostar o órgão genital na vítima, no seu ombro, pode ser apalpar as nádegas, pode ser ficar se roçando na vítima, pode ser ejacular na vítima.
Tudo isso, meus amigos, caracteriza o crime de importunação sexual. Certo? Dar exemplos. Bom, o próprio artigo 215-A ainda fala que a pena é de reclusão de 1 a 5 anos se o crime não constitui crime mais grave. Aliás, se o ato não constitui crime mais grave. Nós chamamos isso de subsidiariedade expressa, ou seja, o tipo penal está ali de reserva, é um soldado reserva. Se nenhum outro tipo penal existir para esse caso, aplica-se ele. E é verdade, é assim que funciona. Se a gente perceber, por exemplo, que a conduta, que a vítima que está no coletivo e que está sofrendo a sarrada, ela é menor de 14 anos, o crime praticado vai ser o estupro de vulnerável e não importunação sexual. Perceberam? Importante também essa informação. Vejam que outra coisa que diz aqui, o artigo 215, ele é muito claro ao dizer praticar contra alguém. Isso é muito importante, praticar contra alguém e não com alguém. Significa, pessoal, que não é preciso que haja o contato físico. O contato físico é prescindível. O que importa é que o ato libidinoso seja direcionado a uma ou duas pessoas. Então vocês imaginem dentro de um coletivo, o indivíduo direcionado a uma pessoa, por exemplo, ou duas pessoas, e ele começa a prática de masturbação. Nós vamos ter o crime de importunação sexual. Porque tem que ser para pessoas determinadas. Essa, aliás, é a diferença do crime de importunação sexual para o crime de ato obsceno. O ato obsceno são para pessoas indeterminadas. Muito cuidado em relação a isso. Certo? Então o indivíduo se aproxima de alguém e começa a praticar o ato libidinoso. Vocês já devem ter ouvido falar do assédio verbal, né? O assédio verbal grosseiro, ele não é crime, certo? Ele não configura esse crime. Talvez possa configurar algum crime contra a honra, como, por exemplo, a calúnia, como, por exemplo, a difamação, como, por exemplo, a injúria. Mas o crime de importunação sexual não se caracteriza, certo? Havendo um assédio verbal grosseiro, como eu informei a vocês. Amigos, aqui tem um crime em que a concordância do ofendido vai gerar um fato atípico. Basta vocês verem o 215-A, olhem o que ele diz. Praticar contra alguém e sem a sua anuência. Essas expressões que eu falei para vocês agora
são elementares do tipo penal. Elas são elementares do tipo, e por serem elementares do tipo, são obrigatórias a sua presença. Se a vítima concorda, o consentimento do ofendido, que é uma excludente de ilicitude, aqui, amigos, passará a ser uma excludente de tipicidade. O fato será atípico. O fato não configura crime. Certo? A contravenção, aquela contravenção que foi revogada do artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, exigia que o ato fosse em local público ou em ato em local aberto ao público. O 215-A exige isso? O artigo 215-A exige que seja em local público ou em local aberto ao público? Não. Pode ser uma pessoa que está num sofá, numa casa, e o indivíduo ejacula no seu ombro. O crime está configurado, mesmo que não seja em local público ou em local aberto ao público. Certo? Enfim, o indivíduo tendo a intenção de satisfazer a sua lascívia e praticar um ato, já configura o delito, já configurou o crime. Bom, agora nós vamos adentrar na parte final desse crime, na parte final desse delito. Pessoal, eu peço a compreensão de vocês que eu estou um pouco devagar hoje, mas é em virtude de uns medicamentos antialérgicos que eu estou tomando, certo? Apenas isso. Meus amigos, como eu disse, é um crime formal. Basta o indivíduo praticar esses atos com o objetivo de satisfazer a própria lascívia de terceiro. Mesmo que ele não obtenha o prazer sexual, o crime está configurado. Sujeito ativo, crime comum. Qualquer pessoa pode cometer. Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Pode ser qualquer um. E sujeito passivo? Sujeito passivo, de regra, pode ser qualquer pessoa. De regra. Com a exceção dos vulneráveis. Certo? De regra, com a exceção dos vulneráveis, porque se for menor de 14 anos, doente ou alienado mental, ou pessoa que não pode oferecer resistência, nós vamos ter subsidiariamente, então, o crime de estupro de vulnerável. Cuidem isso. Em que momento esse crime é consumado? É consumado com a prática do ato sexual. Houve a prática do ato sexual, consumou o delito. Certo? Tentativa, em tese é possível. Em tese é possível. O indivíduo está abrindo o zíper no coletivo e alguém impede a sua empreitada. O crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Certo? E a ação penal, meus amigos? A ação penal, ela é pública incondicionada, ou seja,
Quem vai processar o criminoso aqui é o Ministério Público e não é a pessoa que sofreu a violência, que sofreu a agressão, que sofreu a importunação. O titular é o MP. Certinho? Bom, quanto à importunação sexual, era isso que a gente precisava. Um pequeno bloquinho para explicar esse tipo penal. Bom, o próximo, que é o último crime contra a liberdade sexual, se chama assédio sexual. E esse exige um pouco mais da gente. Então é por isso que agora nós vamos dar uma paradinha, tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Certinho? Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.